Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho de novo sobre metas, mas visão das metas um pouco mais essencialistas, assim, um pouco mais minimalistas, porque eu acho que pra mim essa é uma visão mais essencialista, talvez, das nossas metas, porque eu de fato acho que se eu não tivesse colocado algumas metas, talvez eu não tivesse nem levantado a bunda para tentar e seguido atrás, mas ao mesmo tempo de maneira nenhuma o cumprimento de uma meta X ou Y deve significar o seu sucesso ou o seu fracasso, mas sim o seu dia a dia vivendo de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem vontade. Eu gosto muito de ver vídeos que mostram sobre tanto making of como análise de filmes e séries. Eu acho muito legal quando especialistas descrevem de que maneira o roteiro foi pensado para explicar certa circunstância, quando especialistas descrevem a trajetória de uma personagem, os relacionamentos e dinâmicas que acontecem. Eu tenho bastante curiosidade sobre esse assunto, mas os dois canais são americanos, os que eu acompanho. Caso você seja bom de inglês, recomendo muito. E os dois são muito interessantes, vão justamente esmiuçando. Mas eu acabei de ver um vídeo dele analisando do Lessons of a Screenplay, analisando o filme Soul, o filme novo da Pixar com a Disney. E eu não vi o filme e eu também não vou dar spoiler, mas eu vi a análise. Nessa análise ele vai falando como muitas vezes os roteiros, as personagens são guiadas por duas coisas: o que elas querem e o que elas precisam. O que elas querem normalmente é o que vai fazer a trajetória delas no filme, né? É o que move elas e o que faz mover a história, é o que elas querem, o objetivo que elas querem alcançar. E o que elas precisam é normalmente o que a personagem vai percebendo com o que acontece no filme, que é uma necessidade para elas, uma lição que elas vão aprendendo ao longo do filme. E eu vejo como isso tem um paralelo nessa história que a gente estava falando de metas, porque eu acho que metas podem ser muito divertidas. Elas muitas vezes nos movem e nos atiçam a ir atrás das coisas. Elas nos ligam a: e se eu sair um pouco da minha zona de conforto? E se eu não aceitar certa coisa na minha vida e decidir melhorar ela? E falar: não, eu quero ter X coisas e eu vou trabalhar por isso. Eu acho que move muito dos nossos dias. Tem uma coisa de propósito. Tem uma coisa que nos guia ali, mas ao mesmo tempo tem aquilo que a gente precisa, e o que é aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente precisa entender, e que pelo visto é o que esse filme também fala, são as coisas que estão no meio do caminho, são as coisas que a gente vai observando, são as sensações que a gente tem, são as relações que a gente cultiva, são os pequenos momentos, são os pequenos prazeres e também as pequenas tristezas, porque se a gente for pegar um outro filme da Disney, se a gente for falar do Divertidamente, que aliás um filme maravilhoso, também fala muito disso. A importância de você entender a necessidade de todas as suas emoções. E como no Cinema Therapy eles estavam falando, o psicólogo que estava comentando o filme, ele fala muito disso, muitas lembranças queridas pra gente. Ele estava contando que a mãe dele faleceu e ele fala: agora todas as lembranças que eu tenho da minha mãe eram alegres, mas hoje elas estão pintadas com tristeza também, porque é uma coisa que está no passado, mas a dor é o preço que se paga pelo amor. Então a gente tem que apreciar todas as emoções pelo que elas são. Então mesmo lembranças queridas que ficam tristes por conta das saudades, por conta do que de como a vida seguiu, elas são importantes e significativas também. E apreciar cada uma dessas emoções e apreciar a nossa transição na vida e apreciar o caminho que a gente vai seguindo, não só pelo que a gente quer, porque daí aquilo motiva a gente no dia a dia, mas aquilo que a gente precisa de apreciar os pequenos detalhes que estão ali. Apreciar aqueles pequenos detalhes que estão no nosso dia a dia. E eu acho que é esse eu não vejo muito problema da gente definir as nossas metas, de a gente definir aonde a gente quer chegar, porque, de novo, isso é o que muitas vezes vai mover a história, é o que faz ela ir andando, é o que faz a gente se propor coisas novas. Mas, ao mesmo tempo,
E precisa de muita disciplina, e precisa de muita organização, e precisa de muita coragem para seguir essas metas. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ser lembrado das coisas que a gente precisa, das coisas que estão na trajetória dessas metas. Mas por outro lado, queria colocar aqui que uma coisa que eu vejo nas metas, nas coisas que, por exemplo, às vezes a gente coloca como que quando eu estava vendo aquela palestra que eu comentei ano passado da Nova Acrópole, que a mulher separava projetos, metas das fantasias, os sonhos das fantasias, ela coloca os sonhos como coisas que a gente pode criar um projeto e criar metas para alcançar esses sonhos. E fantasias são aquelas coisas que a gente usa para se desconectar da nossa vida que tá deixando por agradar, coisas da vida que a gente não tá apreciando muito. Então as fantasias vêm para suprir uma coisa que a vida não tá dando. Então ela nos desconecta, elas nos tira da ação do dia a dia. Mas eu acho que tanto as fantasias que a gente tem, os devaneios, essas fantasias escondem metas e sonhos que a gente tem, né? Muitas vezes se a gente fantasia com sei lá, a gente fantasia que a gente tá num outro patamar da nossa carreira, que a gente tá rodeado dos amigos e a gente vê filmes e a gente fica feliz de ver aquelas histórias em que a pessoa tá, né, naquele outro, tá segura financeiramente e tá rodeada de amigos e com um grande amor, e a gente fantasiar sobre isso, principalmente quando as fantasias são as nossas fantasias mais pessoais, que tem mais os detalhes das nossas personalidades, que tem lá características específicas do que a gente quer de verdade, do que a gente está fantasiando pra gente. Se a gente olha para isso, a gente consegue pensar em alguns sonhos e algumas metas que talvez a gente não esteja se permitindo sonhar e projetar em cima delas, porque a gente acha que elas seriam inalcançáveis. Então, a gente pode parar um instante, olhar para as nossas fantasias e olhar de que maneiras elas podem ser sonhos. A gente procura transformar a nossa fantasia em um sonho, em um projeto, a gente está se dando a chance de acreditar e de ter a audácia, ter a coragem de ir atrás disso e falar, vai ter um caminho, eu vou procurar esse caminho, vai ser uma meta, e daí a história, ao invés de ficar uma coisa em que a gente tá filme Os Incríveis, que o Senhor Incrível tá lá trabalhando naquele... Com o que ele trabalha? Com seguro, apólice de seguro, alguma coisa assim. E ele trabalha e tá super infeliz, então ele tem que sonhar em ser o super incrível lá. Ele tem que sonhar em ser o super-herói porque ele não tá podendo ser. Então vira um projeto real no qual ele de fato volta a ser um super-herói. Então, ao invés de a gente estar vivendo a nossa vida ali, satisfazendo nossas vontades nas fantasias, a gente fala, não, eu vou achar um meio de movimentar a minha vida, de movimentar a minha história para ir atrás dessas coisas. As metas estão aí para isso. Só que daí, se a gente olhar de novo mais fundo para essas metas, para esses sonhos, para esses projetos que a gente está colocando para nós, e for olhar com profundidade, for olhar procurando a essência daquilo. Bom, se a gente olha a essência das nossas metas, os nossos sonhos, das nossas fantasias, a gente sabe o que no nosso dia a dia a gente está já vivendo aquilo. Se eu, como artista e atriz que eu sou, vejo que para eu ser de fato atriz, para eu ser de fato uma artista, eu preciso estar sendo reconhecida por aí, eu preciso ter atingido uma fama, eu preciso ter chegado numa estabilidade financeira a partir só do meu trabalho artístico, eu estou desvalidando todo dia que eu paro para estudar esse assunto, todas as vezes que eu atuo ou pesquiso, eu me sensibilizo procurando tornar minha arte melhor. E se no dia a dia eu já estou cuidando disso, eu já estou vivendo a minha meta, eu já estou vivendo de acordo com aquilo que eu quero alcançar. Não é que a gente não pode ter essas metas, porque eu acho que elas avançam, elas ajudam a nossa história a continuar, a gente se propor coisas novas, mas eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque eu acho que elas estão no nosso dia a dia. Eu acho que o sucesso é todo dia você estar próximo do seu objetivo final. Se seu objetivo final é ter uma família feliz e amorosa, é no dia de hoje você tentar ouvir com mais amor a sua família. É no dia de hoje você passar um tempo com ela, vendo o jornal, vendo uma série, dando um abraço, não deixando de mandar boa noite.
Eu acho que para mim essa é uma visão mais essencialista talvez das nossas metas, porque eu de fato acho que se eu não tivesse colocado algumas metas, talvez eu não tivesse nem levantado a bunda para tentar e seguido atrás, mas ao mesmo tempo de maneira nenhuma o cumprimento de uma meta X ou Y deve significar o seu sucesso ou o seu fracasso, mas sim o seu dia a dia vivendo de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem vontade, principalmente porque naquilo que eu tava falando das fantasias, elas são muito autênticas. Cada um de nós, apesar de às vezes a gente ter umas fantasias gerais comuns, eu acho que cada um de nós tem particularidades nas nossas fantasias. Vamos supor, por exemplo, então que você passou ali 3 anos se dedicando para uma meta X de carreira. E daí você vai estudando e você se dedica e nananã, e faz isso com muito empenho e muito amor. E daí de repente você olha e fala, não, a carreira de verdade que eu quero é a outra. E daí você mudou a sua meta. E você começa a ir agora para essa outra meta. E começa a se dedicar com empenho e amor. Foi um fracasso porque você não cumpriu aquela meta X? Não, você só descobriu que uma outra meta tinha mais a ver com você. Ou seja, todos os dias você estava sendo autêntico e dando o seu melhor de acordo com aquilo que você se conhecia e queria para si. Metas têm o seu papel de mover a gente. Eu acho que as nossas fantasias escondem os nossos desejos, que é muito legal se a gente tiver coragem e a possibilidade de ir atrás, mas que o cumprimento dessas metas não dizem respeito ao sucesso ou ao fracasso. O cumprimento dessas metas estão lá só para movimentar a gente no dia a dia e persistir um pouquinho mais. Mas o sucesso está no nosso dia a dia, de acordo com o que a gente vai conhecendo sobre nós, sobre o nosso melhor, sobre viver com amor. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido a esse vídeo. Um super beijo. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido a esse vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!